Japão era o cenário lá que o Japão precisava, né? Era um pós-guerra, onde você tinha escassez, onde você tinha um país que precisava de desenvolvimento. A produção era baixa escassez dos recursos. Que 4 regras do sistema Toyota de produção, né? Que são as regras lá que a gente tinha falado. O trabalho era especificado, tempo e resultado, né? Onde que você tem tempo e resultado de trabalho, né? Relação de trabalho direta, né? Enviar o pedido e receber as respostas, né? Ou seja, você tinha lá as empresas que eram terceirizadas e os pedidos eram feitos, né? E a resposta lá aos pedidos, né? Como eu propus lá, né? A gente falou de um exemplo lá, onde você tinha um exemplo lá, que eu dei o exemplo lá, a nossa colega, onde que ela ia fazer as minhas peças lá. Então a gente enviava os pedidos e ela respondia lá com os pedidos. E o que é feito hoje, né? O pessoal lá da administração lá recebe lá todos aqueles pedidos e entrega lá em tempo real, ok? Fluxo de trabalho simples e direto, né? Onde você tem lá uma empresa que faz o pedido e a empresa terceirizada que entrega na produção, né? Você tem lá os trabalhadores lá de produção para receber os pedidos lá e irem montando as peças. 4. Qualquer melhoria deve ser feita através de métodos científicos, né? Ou seja, não abandone o sistema Taylor de produção, né? O sistema de Taylor não é abandonado porque a coisa tem que ser científica, as coisas têm que seguir padronização, né? Aí voltamos àquele mesmo processo, onde você tem as pessoas que planejavam, né? E as pessoas lá no processo de execução, né? As pessoas que executavam lá o processo de trabalho. Ok, gente? Tranquilo? Estão me ouvindo? Sim, então o Toyota e o Taylor andam juntos. Sim, você tem um aprimoramento, né? Você tem um aprimoramento de processo, né? Onde que você tem lá o primeiro que chegou lá, conhecido como aí o pioneiro, né? O pioneiro foi o Taylor, que ainda não tinha nada, e aí ele resolve então organizar as coisas, aí cria padronização, padroniza as pessoas, coloca os caras no estudo de tempos e movimentos, começa a falar que o trabalhador não é pago para pensar, quem pensa realmente, quem organiza, vamos dizer, esse processo é a questão da chefia, e isso vai aprimorando, né? O Toyota pega as partes de Ford e pega as partes também de Taylor, Entendi. ok? Toyota aprimorou todos os Isso. métodos, né? Entendi. Todos os métodos, de forma geral. A gente não tem uma concorrência aí entre sistemas de Taylor, que a gente falou, entre sistema de Ford, entre sistema de Toyota, não. Você tem o quê? Você tem um aprimoramento. O sistema vai aprimorando e vai piorando a vida para os trabalhadores, né? De certa forma. E assim, não dizer pior, e o cara nem percebe, né? O sistema ele vai alterando rumo ao capitalismo, rumo a um sistema de produção cada vez mais, né? Como o pessoal fala, não tô conseguindo entender. Você vai entender a partir do momento que você pensa, que você vai entrar dentro da empresa, que você vai ver que são trabalhadores operacionais de produção, que são trabalhadores que estão trabalhando debaixo do sistema de produção mecânica, né? Que são como partes aí da produção. Você vai começar a entender quando você pensar que, por exemplo, Ford, você tem linha de montagem, você tem linha de produção, né? E aí as perguntas que surgem que vão surgindo nos nossos exercícios, nas nossas avaliações, são exatamente isso, né? Que traz esse raciocínio aí de pensar em uma esfera crítica, né? Pensar criticamente, onde que você tem pessoas que trabalham com a produção. Professor, é tipo assim, aqui onde eu moro tinha uma empresa que chamava Delphi. Ela prestava serviço para a Fiat. É o que o senhor está falando. Igual a Delphi faziam as peças, né? Que ia enviar lá para a produção. É tipo isso. Exatamente, é isso aí. Aí a Delphi fazia as peças iam para a linha de montagem. Isso. Essa empresa tem provavelmente uma linha de montagem que faz a peça, e essa peça ela vai para outra linha de montagem para produção que vai para a produção do veículo lá na empresa tomadora de serviço.
Então, no caso, é a junção que você falou que vem da Toyota, né? Porque pegou lá atrás, aí mudou, né? E chegou para montagem, para linha de montagem. Exatamente. Ah, tá. Obrigada, tá? Nada. Aí você tem lá, por exemplo... Sim? Professor, esse negócio de linha de montagem não é só de carro, não. Igual o senhor falou aqui, qualquer equipamento, né? Qualquer coisa. Qualquer equipamento hoje, né? Você tem qualquer equipamento, computadores, máquinas, tudo você tem um processo de linha de montagem, um processo de que ninguém, na verdade, não produz totalmente, né? Vamos dizer assim, não tem essa produção total do veículo, ou de uma máquina de tirar xerox, ou de um equipamento de laboratório, ou de um equipamento de hospital. Ninguém vai produzir tudo. As peças são feitas mundo afora. Mas começou com carros? Porque tudo tem nome de carro? Começou com carro. Tudo tem nome de carro. Começou tudo com carro. Tudo com aí veículo. Depois que foi passando para o computador, celular, indicador, aí que começaram a pegar essa ideia da produção para outras coisas. Para outras coisas, né? Começou com carro. O povo pensou no carro primeiro. O povo pensou no carro primeiro. Foi o que aconteceu. Pensou num produto, né? Vamos dizer, um produto, e era o carro, era o veículo. Mas boa colocação também. Tudo começou com carro, sim. Que tudo tem nome de carro, né? Os menos Taylorismo, né? O Taylorismo do próprio Taylor, mas você tem Fordismo, coisa de carro, Toyotismo, né? O próximo teórico não tem nome de carro, não. Mas aí começou num veículo e foi difundido pro resto do mundo. Hoje você tem, por exemplo, vacina, né? Os Estados Unidos tem uma proposta de produção de vacina de 800 milhões de vacinas aí, diárias. Né? Obviamente, isso praticamente não tem mão humana nenhuma, mas você tem linha de montagem que, ao invés de ter pessoas lá na linha de montagem, você tem outros robôs, né? É tudo feito através de produção de máquina, né? Mas aquela produção que antigamente lá, que tudo começou com carro, onde você tinha pessoas lá que iam montando, passou a ser máquina. É o grande temor hoje da Fiat, né? Que tudo da Fiat lá tornar o futuro, né? Todos os trabalhadores operacionais dessa empresa que fica lá, que são os apertadores de parafuso, serão substituídos por quê? Por robôs, né? Por máquina que faz isso com muito mais eficácia, né? Do que a nossa eficiência. Tranquilo? Mas isso é bom para a empresa? Substituição de pessoas por robôs? É isso. É bom para a empresa, né? A resposta é essa. Se eu te perguntar isso no exercício, né? Qual que chama-se precarização de trabalho, né? Onde você tem a substituição de pessoas por máquinas, né? Excelente para a empresa. Mas o que? Um grande gerador de quê? De desemprego, né? Um grande gerador de desemprego. Hoje a Fiat elimina um setor dela, que já aconteceu, por exemplo, setor de pintura. Eles passaram todo o setor de pintura da Fiat para robôs, para poder fazer pintura, que antigamente era aquele sistema, tipo um sprayzinho que a gente vê os caras pintando carro em pequenas oficinas. Aquilo ali foi substituído por robô que entra para dentro de uma estufa, e quem faz aquilo ali é máquina. Foi substituído. O povo que trabalhava lá provavelmente não foi alterado e se demitiu 50 empregados, virou 50 motoristas de Uber. Vamos dizer assim, o mercado não consegue absorver as 50 motoristas de Uber porque falta de recolocação no mercado de trabalho. Tranquilo? Mas para a empresa é bem lucrativo, né? Pensando em fundos judiciários, por exemplo. Top, pensando em fundo judiciário, pensando em fundo previdenciário, qualidade de trabalho, porque máquina não reclama, máquina não faz greve, máquina não tem índices de faltas, né? Chamados para a gente de índices de absenteísmos, né? Faltas e atestados, máquinas não tem nada disso, né? E só que o resultado disso é desemprego, né? Desemprego em massa. Ok? Tranquilo? Ok. Mas máquinas quebram, né, professor? Isso, máquinas que quebram, mas o que? A previsibilidade disso, né? Onde que você tem
o pessoal da engenharia de produção, né? Por exemplo, o curso nosso pode migrar, né? Posteriormente, a gente pode estar falando com futuros engenheiros de produção, futuros engenheiro civil, e aí o que vocês vão começar a ver? Se a gente já tem essa teoria, a gente já entendeu a teoria de Taylor, a gente sabe que as pessoas vão ser substituídas por máquinas. E aí você tem gente que dá manutenção em que pensa, né? Em manutenção de máquinas, né? Que da mesma forma que a máquina, quando a máquina quebra, né? Boa colocação, as máquinas quebram, mas os caras que têm máquinas que quebram, que fazem a substituição e que veio de uma teoria anterior de pessoas, eles têm um know-how enorme, né? Eles têm um conhecimento enorme, porque a chance de uma máquina quebrar é infinitamente menor do que a chance de problemas com seres humanos, né? Uma máquina quebrar, ela tem lá uma vida útil vai trabalhar ali direto, né? Trabalhando 10 anos. Em 10 anos você tem uma cadeia enorme de substituição e de alteração de trabalhadores. Então, para aquelas pessoas que estão trabalhando com as máquinas e para os operadores, né? Para o cargo lá de execução do processo, estão trabalhando hoje com as máquinas e já trabalharam com a mesma mão de obra que os trabalhadores, eles estão rindo demais, né? Até na orelha, né? Porque sabe que é muito mais tranquilo, ok? É muito mais barato pagar um conserto de uma máquina do que uma indenização para um ser humano, né? Muito mais, né? O resultado disso aí, por exemplo, você tem lá o sistema chamado, se a gente pegar essa vertente, chamado de Revolução Industrial, né? Você tem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi exatamente isso, a primeira Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial vieram as máquinas a vapor e os caras estavam exatamente nesse momento, né? Que quando se fala nos anos anteriores em Revolução Industrial, não se fala em Taylorismo, em Fordismo e em Toyotismo, por exemplo. Só se fala em Revolução Industrial. Por quê? Os caras estavam exatamente nesse momento de extrema produção. E aí vieram as máquinas e eles trabalhavam 12, 13, 14 horas por dia. Chegaram as máquinas lá e as máquinas substituíram parte do emprego deles. O que o povo foi lá de Revolução Industrial? Foi lá e quebraram as máquinas. Falaram, vamos quebrar essas máquinas para garantir o nosso emprego, né? Foi exatamente essa Revolução Industrial. É exatamente uma violência que houve. Aí o que vem? Vem o Estado, né? Vem intervenção do Estado, né? Toda vez que você tem um momento crítico, você vem o Estado e a intervenção. Vão lá, o Estado vai lá, mexe, criou o quê? CLT, colocando horário de trabalho, porque até agora a gente não falou de ninguém de horário, né? Você tem gente que produz, você tem o máximo de produção, você não tem horário. Mas aí vem a legislação brasileira e todas as legislações trabalhistas que acompanham o mundo e criam regras aí dentro do processo, né? Ok? Então, a gente falando aí, tranquilo isso, gente? Mais alguma dúvida? Beleza? Tá tranquilo, professor. Ficou até melhor a aula assim, viu? Ficou melhor? Vamos fazer assim na próxima aula. Ficou bem melhor. E aí? A gente vai seguindo aqui, ó. Princípio de eliminação de desperdício, né? Esse princípio que traz aí do sistema Toyota, que é eliminar desperdício. Por que elimina o desperdício? Você tinha lá o sistema de Ford. Aí você imagina lá o cara lá de Ford lá produzindo todo o veículo, mas o que tanto de coisa que ele desperdiçava em termos de material, né? Era um desperdício calculado pelo povo de Taylor, calculado pelo sistema de Ford, mas os japoneses da Toyota lá, ainda enxergaram isso como desperdício, né? Trouxeram aí, imaginaram isso aí como desperdício. E aí começaram a querer que as outras empresas desperdiçassem. E eles não, né? Que eles não fizessem desperdício. Cria as empresas que são as empresas terceirizadas aí dentro do processo, né? Ok? E aí coloquei lá o sistema de just-in-time, né? Ou seja, chegada em tempo, essa eliminação, isso tudo que a gente falou, é exatamente isso, é entregar esse produto lá no momento da produção, passível de multas, né? Passível de multas com as empresas terceirizadas, porque se não tiver multa, infelizmente o ser humano ele é negligente, ele vai ser negligente, ele não vai querer
aceitar o processo, então as pessoas são multadas, as empresas são multadas lá. Esse é um dos principais. E você sabe me falar mais ou menos a porcentagem da multa que eles... Isso, boa pergunta. Isso são feitos contratos aí, né? A questão administrativa e atual aí dizem que trazem multas de 30%, 40% aí sobre o montante de produção, total de produção. Né? Mas isso é negociado particularmente em cada contrato, né? Em cada contrato é feito essa multa. E as multas a gente sabe que são multas que são pesadas, né? São multas que são pesadas. Por quê? É para trazer toda essa responsabilidade às empresas, né? E ainda elenca as legislações que as multas são mais pesadas em países de terceiro mundo. Brasil, Argentina, o povo de cá, a multa é mais pesada do que na Europa e nos Estados Unidos. Ó, para você ver vamos dizer, a fama que a gente tem, né, de retorno. E acontece de não entregar, né? Acontece de não entregar. Acontece muito de não entregar. Basta a gente pensar. Eu coloquei o exemplo dessa empresa que você tem, tá lá, que você tem a Maxion lá, que está lá em Contagem, e você tem a Fiat. E a gente pensa em trânsito, né? Você tem um trânsito enorme, um trânsito caótico lá. E aí você tem lá que fazer a entrega. E as multas, elas realmente acontecem lá, dentro do processo, né? Ok? Mas alguém com alguma dúvida, eu fiquei preocupado. Todo mundo falou assim, eu não estou entendendo nada disso aí. Eu fiquei realmente preocupado. Tranquilo isso, gente? Tranquilo? Se quiser fazer... Tranquilo. Tranquilo? E aí? Assim ficou muito mais fácil para a gente entender. Beleza. Então temos lá, ó, esse é o último tópico lá, o principal pilar das montadoras, né? Não somente montadoras de veículo, tá? Mas você tem lá montadoras lá que você tem o principal pilar aí, que é o sistema just in time, que é essa terceirização, né? Não coloquei no slide, tá? Mas no slide não, nesse material que nós estamos acompanhando aqui, de Word mesmo, não coloquei dessa aula de hoje, mas você também tem, né? O sistema just in time aplicado, por exemplo, no comércio, né? O sistema just in time ele pode ser aplicado aí na parte comercial, né? No sistema comercial. A gente está falando só de indústria, de montadoras, mas você tem lá, por exemplo, você tem, por exemplo, Leroy Merlin. Vamos dar um exemplo aí para ficar bem claro. Você tem, por exemplo, Leroy Merlin. A maior parte, tá, gente, do que é vendido no Leroy Merlin, tá? Você tem estudos aí que trazem mais que 90%, que é tudo vendido no Leroy Merlin. O Leroy Merlin nem comprou. Gente, como assim, professor? Nem fez a compra disso. Isso é feito através de just in time. Como assim, professor? Você tem lá pessoas lá que recebem treinamento, por exemplo, da Lorenzetti, pessoas que recebem treinamento de várias empresas, que são as empresas. Esse material entregue à loja. Eles não têm estoque, você vê que não estoque. O just in time é realmente essa eliminação de estoque. E aí você tem lá um produto lá que sai um chuveiro da Lorenzetti, na hora que ele passa no caixa, ele dá a entrada, na hora que você paga, ele dá a saída. É entrada e saída. E a empresa ela já está entregando lá, o valor é repassado, que loucura, o valor é repassado à indústria e o lucro fica, por exemplo, para o Leroy. E a maior parte de tudo que está lá dentro é feito dessa forma, ou seja, não há estoque, o estoque é da indústria, tá? O estoque não é do Leroy. Um outro exemplo. Tipo consignado? Tipo consignado, exatamente. A maior parte Professor, sim. eu não sei também se entra nessa aula, essas vendas pela internet que tem agora. Isso. Às vezes você compra, tipo assim, igual não é nem Americanas que entrega, ela só oferece. Isso vale também? Também. Você tem lá Mercado Livre, né? Mercado Livre, né? Não é o próprio Mercado Livre, não faz nada. Ele realmente oferece, né? Nós já estamos migrando aí de um sistema, eu falei, de comércio, aí você tem um comércio virtual,
né? Aí faz o pedido lá e ele é o intermediário. Aí quando você paga a boleta, você pagou a boleta para Americanas, a Americanas recebeu lá, por exemplo, 30%, 40%, e ela repassa lá o restante lá à indústria que forneceu, né? Você tem lá um sistema de just-in-time, ela está eliminando estoque, ela não tem estoque lá dentro da sua empresa. Professor, essas lojas de just-in-time, elas têm algumas desvantagens? Não, na verdade, a desvantagem por exemplo, não ter realmente estoque. Um exemplo, você tem lá, por exemplo, uma empresa que a questão administrativa está, por exemplo, que a Coca-Cola. A Coca-Cola ela não faz just-in-time, ou seja, a Coca-Cola ela não coloca Coca-Cola, por exemplo, dentro por exemplo, do Verde Mar, do supermercado Verde Mar, a critério de just-in-time, a critério aí foi colocado consignado. Ela não faz isso não. A Coca-Cola fala assim, ó, você quer comprar Coca-Cola? Vira para a empresa e fala assim, aqui a nota está aqui, você faz o pagamento, eu te entrego. O modelo anterior, né? Ou seja, eles não aceitam, né? São empresas que a desvantagem é exatamente essa, de empresas não aceitarem fazerem just-in-time. O just-in-time é feito, por exemplo, em supermercados de produtos, vamos dizer, de segunda linha, onde as pessoas querem conhecer e esse produto entra lá. Por exemplo, as promotoras de venda, né? Eu não sei se alguma das meninas já trabalhou como promotoras de vendas aí. A promotora de venda, ela representa a indústria dentro de um supermercado onde que você nem o produto tem no estoque, onde que ele nem coloca o empregado dela direto, o funcionário dela direto. Ela coloca o empregado de uma indústria. Ok? Entendi. Eliminando né, qualquer tipo de estoque. Se você entrar lá para dentro do estoque, você é o técnico de segurança do trabalho. Aí você está trabalhando lá com os trabalhadores lá de CIPA, você não vai perceber que tem lá estoque daquele produto. O estoque já é entregue na loja. Né? Antigamente, os meninos iam lá, por exemplo, criança ia lá e furava. Né? Os dedinhos dos meninos entravam lá dentro do Yakult. Né? Furava aqueles embalagens do Yakult. Né? Quem já foi criança, acho que já fez isso. Enfia o dedinho lá e fura lá a embalagem. Ali nem tem estoque. A Yakult, lá, o representante da Yakult, pega o celular, faz o pedido e o que? Pede para repor. Aquilo ali é descartado, né? Ele não entra com prejuízo para a loja. Ele entra simplesmente como reposição do estoque. Né? Que são empresas que estão lá ofertando a nível de just-in-time. Não está fazendo, está eliminando toda a questão de estoque. Tranquilo isso? Beleza? Então, o just-in-time é exatamente não ter estoque. O pessoal vai falar? Esse just-in-time aí é o tipo consignado. O outro jeito que você falou da Coca-Cola tem um nome? O sistema da Coca-Cola seria um sistema de venda de varejo direto, né? Você tem uma venda de varejo direto que não entra no sistema just-in-time, que nós estamos fazendo uma comparação, né? Entre... Não tem muito chique assim não, é normal. Isso, não tem não. Onde não tem uma ferramenta administrativa, né? Vamos dizer assim. A gente está fazendo uma comparação, né? Da indústria, por exemplo, de você criar parcerias com a indústria e levar diretamente à linha de montagem. E que essa parceria acabou migrando aí também para as grandes empresas comerciais, né? Acabaram fazendo isso também. Onde você não tem estoque, onde você, por exemplo, o exemplo que eu dei da Yakult, não põe estoque de Yakult lá dentro. O estoque já é direto lá, um produto perecível, a funcionária já faz o pedido, se já entregue lá direto. Mesmo que esses produtos sejam desperdiçados, o produto seja estragado lá, não por culpa da empresa, por culpa do próprio cliente, mas ele é substituído através de just-in-time, de eliminação de estoque lá, né? Dentro da indústria com o nosso foco, né? Nosso foco aí dentro das indústrias aí de modo geral, dentro das indústrias do processo industrial, ele entrega aí na linha de montagem, né? Diretamente dentro diretamente na hora da produção, né? Na produção, no momento de produção. Ok? Tranquilo? Ok, tranquilo. Tranquilo? Dúvidas? E aí, coloquei aí, né? Eu vou deixar lá vou postar lá no Ava. Eu acho que não colocou lá. E aí,
É exatamente isso, né? É um sistema que migra, nós saímos do sistema de Taylor, onde que você tem lá uma padronização, onde que padroniza pessoas e produtos, você tem Ford, que coloca os caras na linha de montagem, e você tem Toyota, né? Onde que você tem Toyota que chega ao processo aí de just-in-time. Beleza, gente? Vamos fazer um... Vou digitar... Não, deixa eu ver se eu consigo... Acho que isso aqui vocês conseguem ver se eu digitar aqui. E aí eu vou digitar... Vocês estão conseguindo ver aqui? Se eu digitar a pergunta, e aí vocês mandam logo Sim, pode digitar. a resposta aí, né? E aí eu vou colocar a pergunta aqui, a nossa pergunta de hoje, que traz aí os nossos 2 pontos aí a nível de distribuição livre, ok? É para te mandar a resposta no WhatsApp também? No WhatsApp, pode ser. Então, pessoal, são essas 2 perguntas. Em sua opinião, qual a maior desvantagem do sistema just-in-time? E 2, qual a diferença entre o sistema Fordismo e o Toyotismo, né? O sistema de Ford e o sistema Toyota aí de produção. Ok? Vocês me entregarem hoje até as 20h40 aí via WhatsApp para a gente poder avaliar e lançar as notas. Ok? Ok, professor. Deixa um pouco nessa segunda questão pra gente escrever aí, ô. Deixar aqui? Isso, deixa a segunda questão aí, só pra mim terminar aqui, por favor. Tá, claro. Aí, só um minuto. Qual a diferença entre o sistema fordista
Valeu, professor. Ok, pessoal? Então fica assim, vocês colocam lá o exercício pode ser no grupo mesmo, e pra gente poder dar uma corrigida. Eu vou agradecer essa aula aí, tranquilo, gente? Agradeço todo mundo. Na próxima aula a gente tá junto aí na quarta-feira. Ok, gente? Muito obrigado. Obrigado, professor. E foi da hora esse apresentando assim, ficou mais da hora. Beleza. Semana que vem a gente dá sequência dessa forma. Tranquilo? Obrigada, professor. Obrigado a vocês, obrigada. gente. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente.